Eu quero tratar com você da questão da vida, da ação na vida. Em geral, a maioria de nós considera a vida como uma coisa para ser conquistada. Nós precisamos conquistar a vida. Para nós, viver significa lutar. Então, assim, a vida é alcançada, a vida é conquistada. Carregamos essas ideias, por exemplo, de realização de projetos, realização de sonhos, realização de objetivos. Para nós isso é algo muito, muito razoável. E nós acreditamos que é pela luta, que é pelo esforço, que podemos realizar esses propósitos. Eu aqui quero lhe convidar para um momento de desafio, porque se faz necessário nesse momento nós colocarmos de lado nossas ideias, nossas crenças e investigarmos melhor essa questão aqui. A pergunta é: por que fazemos esforço? Por que precisamos lutar? Eu queria lhe chamar a atenção já para um ponto aqui. Você já observou que na sua vida os momentos de maior inspiração, os momentos de maior leveza, de maior quietude, de maior tranquilidade, neles acontecia a coisa, mas sem qualquer esforço? E olhando com cuidado, você deve ter percebido que a sua participação como alguém presente foi muito pequena para que aquilo acontecesse. E por que é que isso ocorre? Por que é que momentos como escrever uma música, um poema, pintar um quadro, ou estar simplesmente diante de um pôr do sol, ou à noite olhando para as estrelas ou para a lua, nesse momento, você está em um momento de leveza, de quietude, de criatividade, e há algo acontecendo ali. E a sua participação é mínima ou nenhuma. E, no entanto, algo está presente, algo está acontecendo. E não há luta, não há esforço. A pergunta aqui para você é: será possível nós descobrirmos a vida sem esforço, sem luta? Aqui eu não me refiro a conquistar a vida. Essa ideia de conquistar, de realizar projetos, sonhos e objetivos, o propósito dessas realizações é exatamente esse algo. Todos os propósitos que nós temos nessas conquistas, nesses sonhos ou realizações, é para basicamente sermos felizes, estarmos exatamente neste momento de quietude, de paz, de silêncio, de alegria e de amor. Repare que você não pode, pelo esforço e pela luta, por um projeto, por um sonho, por um plano, realizar essa alegria, essa felicidade, essa ausência de inquietude. É exatamente quando não há luta, quando não há esforço, quando a vida está acontecendo e a sua participação não entra, que isso ocorre, que isso acontece. Note como é interessante o que estamos colocando aqui para você. Nós fomos educados, condicionados dentro de nossa cultura, dentro dessa assim chamada humanidade, como seres humanos, a olhar para a vida e encarar a vida como algo
que precisa ser conquistado, realizado, alcançado. Assim são os nossos desejos, sonhos e projetos. Tudo isso tem um cunho pessoal, tudo isso está dentro, na verdade, de um modelo, de uma identidade egocêntrica, que, na verdade, como uma entidade egóica, se vê separada da vida, tendo a vida como algo separada dela mesma. É assim que nós nos sentimos. Então, nós fomos educados, treinados, ensinados desde a infância para crescer. Nos disseram quando criança o seguinte: você irá crescer e já tem que ter um objetivo. Por isso nos perguntaram: o que você quer ser quando crescer? Reparem como é bem interessante a nossa relação com as crianças, a relação que, quando criança, tivemos com os nossos pais. Uma criança não está interessada em ser, ela não tem ideia da necessidade de crescer. Ser, depois de crescer, ela não tem qualquer ideia sobre ser. Ela é o que ela é. E não está inconformada ou infeliz no que ela é. Isso é ser. Ela não precisa vir a ser, crescer e vir a ser. Ela já é ser, sem qualquer ideia de crescer, sem qualquer ideia de vir a ser. A nossa vida, nesse momento, ela consiste nesse movimento. Nós temos presente o mundo em sua desordem psicológica, em sua infelicidade interna, em seus desejos e medos. A condição do ser humano no mundo, na vida, é de sofrimento. O sofrimento está presente porque nós estamos sobrecarregados de medo. Nessa condição psicológica de infelicidade, vivendo nesse tempo que o pensamento tem criado dentro de nós a ideia de passado, presente e futuro. Eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho, mas eu terei. Isso tem nos colocado nessa condição, numa condição de olharmos para a vida e de estarmos vendo a vida como algo separado daquilo que nós somos. E nós precisamos alcançar algo na vida para encontrarmos a vida. Então sempre está presente esse sentido de uma identidade, que é o eu, o ego, se separando da vida e tendo essa crença que é a crença comum a todos nós, resultado de um condicionamento que já nos foi dado desde a infância, de que nós precisamos vir a ser, já que nós não somos. Precisamos ter, já que nós não temos. Assim, existe todo esse peso, o peso dessa identidade presente, que é o eu. Notem como é fascinante esse olhar para nós mesmos e descobrirmos o que significa ficar com o que se apresenta aqui, sem qualquer ideia de vir a ser, mas olharmos para o que se apresenta aqui, sem qualquer ideia de esforço e de luta para alterar isso, para mudar isso. Então, isso abre uma porta. Nesse momento, uma porta se abre quando estamos diante daquilo que é, sem qualquer ideia sobre o que isso deveria ser.
Percebam como é importante nós investigarmos nossa atual condição, nossa verdadeira condição psicológica de ser. Ao nos tornarmos cientes dessa interna insatisfação, se o que temos presente é ansiedade, é angústia, é medo, é alguma forma de sofrimento psicológico, aprender a lidar com isso, olhando para isso que é, sem qualquer ideia de vir a ser. Assim nos deparamos com esse momento. Notem que, em geral, nesta insatisfação, nessa infelicidade, que tem essa forma de representação, pode ser ansiedade, angústia, medo, essa insatisfação, essa inquietude, nós queremos nos livrar disso a partir dessa ideia de vir a ser. Então, nos colocamos na luta, empreendemos um esforço, nos lançamos nessa ilusão do tempo psicológico para alcançar o fim para essa condição. Assim, nós projetamos a felicidade amanhã, o amor amanhã, a paz amanhã, a liberdade amanhã, alcançando isso pelo esforço e pela luta. A pergunta é: isso é possível? Pelo esforço, pela luta, podemos encontrar a felicidade? É verdade que a alegria é o resultado do esforço? Você já observou que os momentos exatamente de alegria, como foi colocado agora há pouco aqui, de quietude e silêncio, nesses momentos não havia qualquer esforço. Era algo acontecendo sem você, nesse desejo, nesse fazer, nesse se esforçar, nessa intenção. Talvez você pergunte: o que é que você está falando? Eu estou falando da verdade de simplesmente constatar aquilo que aqui está, sem resistir, sem lutar, sem se esforçar, tomando ciência desse estado. Quando você não se separa do estado, e nós nos separamos desse estado, quando nos movemos psicologicamente nessa ilusão de se livrar, de fazer algo, alcançando alguma coisa, se livrando disso, quando aprendemos a ciência de olhar para esse movimento interno, que é o movimento do eu, do ego, em sua insatisfação, naquilo que está presente aqui. Vou repetir, pode ser tristeza, pode ser angústia, pode ser o vazio da solidão. Quando não procuramos vir a ser, mas somos isso, sem qualquer ideal, sem qualquer crença, sem qualquer pensamento sobre isso. O que ocorre quando ficamos com o que é, com isso que se mostra? A verdade é que, psicologicamente, estamos divididos. Nós temos sempre um ideal, um pensamento sobre como a vida deveria ser, sobre como tudo poderia acontecer. Então, isso nos coloca psicologicamente na ilusão do tempo. Então, nós temos esse tempo psicológico, temos essa ideia, esse pensamento, esse ideal do vir a ser, enquanto não atentamos para aquilo que é aqui. Então, não estamos em contato com ser. Psicologicamente, estamos divididos nesse ideal de vir a ser. Então, esse esforço e essa luta para alcançar, para realizar, ela está sempre sendo acompanhada de conflitos, de toda forma de sofrimento.
Repare que o ser humano ele não para de buscar a felicidade. A verdade sobre isso é que existe um tipo de felicidade idealizada por ele ou por ela. Ele não para de buscar o amor. Então, existe uma ideia, um tipo de amor que ele ou ela projeta. Então, nós passamos uma vida inteira nessa ideia de alcançar, de realizar, de vir a ser, sem nunca termos ciência daquilo que se passa aqui e agora, dentro de cada um de nós. Tudo isso é parte de um movimento de fuga. Nós temos diversos mecanismos de fuga daquilo que aqui está, disso que se mostra, disso que se apresenta. Aqui nós queremos lhe dizer que é possível, sim, tomar ciência da verdade deste ser que somos agora, nesse instante. Quando ficamos com isso que é, percebemos o fim para isso. Podemos ir além disso que é, porque é isso que se mostra sendo, que parece ser algo além disso que é, disso que demonstra ser, que parece ser. Quando ficamos com a realidade desse vazio existencial, desta dor da solidão, dessa angústia, medo ou ansiedade, se torna possível a descoberta de algo além do eu, além do ego, e, portanto, além desta condição psicológica. Porque essa é a condição psicológica de ser. Não é a realidade, não é a verdade, não é esta coisa indescritível além desse condicionamento. Essa condição de ser psicofísico, essa condição desse ser psicológico, desta mente egóica, deste sentido do eu presente, não é a realidade daquilo que somos. É aquilo que demonstramos ser, que parecemos ser, que manifestamos ser nesse momento. Mas se abandonamos a luta, se abandonamos o esforço, se abandonamos esta ideia de vir a ser, de alcançar, de alterar, de mudar isso, fazendo uso desse modelo, que é o modelo do eu, se aprendemos a olhar para isso que aqui está, quando colocamos atenção sobre esse movimento que é o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, do modo de sentir, do modo de perceber. Se colocamos atenção sobre esse movimento que é o movimento do eu, que vive nessa ideia eu fui, eu sou e eu serei. Quando colocamos atenção sobre esse movimento, esse modelo de tempo psicológico, de ego-identidade, de identidade do eu, nessa ilusão de eu fui, eu sou e eu serei. A ciência disso é autoconhecimento. Essa atenção sobre esse movimento é o fim para essa condição. Então, algo novo está presente. É o fim desse tempo psicológico. É o fim desse vir a ser. É o fim deste ser que acreditamos ser. É a realidade se mostrando. Então, temos o momento criador. Então, a leveza, a quietude, o amor, a felicidade, a paz, a verdade, que é a realidade do desconhecido, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus,
se revela nesse instante. Então não se trata de vir a ser, se trata do fim dessa ideia, desse eu, que está sempre se movendo nessa ilusão, na ilusão do tempo, nessa luta, nesse esforço, nesse alcançar, nesse realizar, nesse modelo de obter depois, amanhã, no futuro, em algum momento, alguma coisa. Estamos diante da realidade da vida, da realidade de Deus, da realidade daquilo que é inominável, indescritível. Então, essa aproximação da verdade, do autoconhecimento, é a libertação do tempo psicológico, é a libertação desse sentido do eu, desta ego-identidade, no esforço e na luta. Então, esse é o nosso propósito aqui, dentro desse canal, descobrirmos a verdade daquilo que somos. Além desse sentido do eu, do ego, em sua luta, em seu esforço. Para esse propósito, nós temos encontros online aqui, nos finais de semana, para aprofundarmos isso. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O paradoxo é o seguinte: esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu,